Hoje na Câmara dos Deputados, isso mesmo. A Câmara dos Deputados aprovou hoje a criação da bancada negra. Isso mesmo, a bancada negra está formada, aprovada na Câmara dos Deputados. E dá toda essa representatividade para os brasileiros na Câmara e também garante uma cadeira no Colégio de Líderes. Nós mostramos aqui, nesta semana, a reunião do presidente Lula, por exemplo, com os líderes do Congresso para tratar da pauta econômica do governo e, a partir da criação da bancada negra, os representantes da bancada terão uma cadeira neste Colégio de Líderes. A aprovação foi comemorada pela deputada do PT, meu Deus do céu, deu um branco agora, Benedito da Silva. Obrigado, Alessia. Confira. Senhor presidente, eu nem sei se eu consigo falar. Viver 81 anos e ter dedicado a maior parte da minha vida política, nesse momento eu me sinto recompensada. Eu agora tenho uma bancada, eu agora tenho uma frente que vai dar continuidade a uma luta de séculos e séculos. Nós tivemos a primeira frente negra brasileira e ela foi se diluindo porque nós não tínhamos, naquele momento, condição de dar continuidade sem que tivéssemos uma coisa como criamos no dia de hoje. É você ter um parlamento que reconhece a sua nação e reconhece o papel de cada um dos cidadãos. É isso que eu vejo. Muito bem, olha, e quem falou também foi a deputada Talíria Petroni, autora do projeto na Câmara dos Deputados. Vamos ver. E aí a gente não está falando de direita ou esquerda, estamos falando da própria democracia brasileira, que infelizmente ainda não chegou plenamente para as pessoas negras no Brasil, mas ao mesmo tempo a nossa história é história de luta, história de resistência, história de saberes, história de intelectuais, de professoras, de parlamentares, de tantos e tantas que abriram caminho para o povo negro ocupar cada vez mais e mais espaço. Essa bancada é um marco histórico no parlamento brasileiro. Kátia D'Ângeles. Primeira coisa que eu acho que o telespectador se pergunta, quem lê essa notícia, quem não acompanha, quem não compreende os meandros do processo legislativo, mas, assim, é uma bancada. E o que isso muda? Para que isso serve? Primeiro, uma das, assim, que eu queria explicar, a importância desse momento realmente é histórico. Primeira situação. Que no parlamento, na Câmara, no Congresso, e eu acho que isso já ficou claro, a união de interesses faz a força e muda as coisas. Tanto é que nós temos a bancada ruralista, né? Nós temos a bancada da arma, a bancada das mulheres, a bancada evangélica. Então, quando as pautas vão de encontro, vão contrárias ou vão ao encontro, são favoráveis aos interesses que essas bancadas representam, eu não estou aqui para dizer se eles são legítimos, se eles são amorais ou imorais, ou se eles são corretos. Essas bancadas, elas têm força de articulação. Então, quando você tem uma bancada negra, você já se entende o peso dessa representatividade e que, a partir de agora, essa bancada ela tem que ser vista, ela tem que ser convocada, ela tem um espaço ali nas mesas de negociação. Esse é o primeiro passo prático. Isso tem um reflexo muito importante, porque ali aquela composição vai adiante, negocia, né, atrai outros apoios e pautas importantes podem andar ou serem barradas. Pautas é o primeiro, fora que é um resgate muito importante para a história de um país que é racista, que tem uma dívida
muito grande com o povo preto, porque isso é inegável. Eu acho que quem não admitir isso no Brasil nos dias de hoje não entendeu a realidade, né, de como esse país foi construído. E assim, quando eu via, o Ananias me mandou esse vídeo, eu também me emocionei, porque a parte da Benedita da Silva, ela é deputada constituinte, a deputada que participou ali da votação, ativamente, da elaboração da nossa Constituição. E, na época, junto com outras mulheres, elas receberam um apelido que tinha um sentido pejorativo nos corredores do Congresso, porque os homens estavam incomodados com aquela união ali daquelas mulheres, eles não diziam, isso aí é a bancada do batom, é a bancada do batom. Eu lembro. Né? E aí, elas ali, e eram mulheres, como foi frisado aí pela fala da deputada, eram mulheres de várias vertentes políticas, elas só queriam ali um espaço, era o começo de uma luta, de uma batalha que ainda está muito longe de ser vencida, que é a busca pelo equilíbrio de forças, apesar das mulheres serem a maioria. Dos negros também. E aí, agora, então ela foi mais adiante, ela fez história com essa participação, ela é ali uma deputada negra e estava ali, e agora ela vai mais adiante, por isso que ela estava muito emocionada, porque ela acompanha, né, com 81 anos e um trabalho, ela acompanha a evolução da história, a evolução das lutas, que às vezes, como eu comecei falando, para quem não entende muito bem, pode não ter nenhum significado, né? E eu perguntei para um deputado nosso do Piauí, você tem repercussão, não é? O deputado Francisco Costa. Que estava lá presente, né, que participou e que é negro também. E assim, como é que tentei captar dele como é que foi ali o momento, porque a gente viu que a deputada estava visivelmente emocionada. Falou o deputado Francisco Costa, vamos ver? É uma cartela, olha, abre aspas, muito feliz, pois no meu primeiro ano de mandato e já consegui participar desse processo de fortalecimento da bancada negra, que agora ganha força por se institucionalizar na Câmara Federal. Aí se institucionalizar, aí junto vem tempo de fala. Sim, olha, todo o projeto... Tem todo um respaldo agora regimental, sim, você entendeu? Que é para a pauta preta. Então, assim, é realmente importante. A Benedita não estava exagerando e não com a emoção que... E assim, gente, vamos pensar no Brasil, um país como não ter uma bancada negra até hoje. Mas... Olha, você falou de tempo, todo o projeto votado na Câmara, as manifestações das lideranças de bancada. E dentro desse processo, a bancada negra vai ter voz, vai poder falar, se posicionar em cada projeto votado. Além do que eu já tinha falado, que é a cadeira no Colégio de Líderes. O Colégio de Líderes é que decide, com o presidente, a pauta do Congresso, a pauta da Câmara dos Deputados. O Colégio de Líderes é que se reúne com o Executivo, nós mostramos ontem, o encontro com o presidente Lula, para definir o quê? A pauta do Congresso, o governo solicitando a inserção de projetos da área econômica. Então, há, de fato, um reconhecimento e um espaço importante sendo ocupado por essa institucionalização, como destacou o deputado Francisco Costa. E, a partir daí, me chamou muito a atenção da relatora, a deputada Thalita Petroni, quando ela diz, aqui não está se falando de direita e de esquerda, de governo e de oposição, a bancada tem deputados de todos os espectros políticos e está se falando de democraticamente se fazer justiça no país aos negros que, repito, são a maioria e vítimas de racismo. Alessio Rodrigues. Ananias, como a Kátia disse, infelizmente a gente esperou tantos anos, né? A Benedita da Silva, ela bem destacou, tem 81 anos de idade, ela participa do Congresso desde a Constituinte, como a Kátia também já trouxe, e a população negra no Brasil é 56%, de acordo com o último censo do IBGE, em 2019, esse número com certeza deve ter aumentado, mas o fato é que é uma população maioritária, né? Ela tem o maior percentual da população brasileira, pelo menos a maioria, é de pessoas negras, e só agora a gente tem uma representação de forma
efetiva, realmente institucionalizada lá no Congresso, com essa bancada negra sendo instalada. E aí eu reforço, destaco a importância da Thalíria de ter tido a coragem. Eu acho que, além dessa importância toda, a gente tem que mostrar que eu acho, pelo menos na minha opinião, que só foi aprovada a criação dessa bancada negra por conta de ser também, a gente tem que destacar, um governo progressista, um governo que já tem também esse alinhamento com as pautas sociais, com as pautas também identitárias, e que tem uma articulação para fortalecer uma base. E essa base, com certeza, também ajudou na aprovação da criação dessa bancada negra. Então, eu acredito, Ananias, que é um momento revolucionário para a história da política brasileira, porque é um momento em que os políticos, né, as pessoas negras agora vão ter uma voz mais ativa, mais altiva também dentro do Congresso, vão passar de forma literal mesmo a serem mais ouvidas, a ter mais tempo para serem ouvidas e serem representadas. Tá aí, olha, você viu a deputada Thalíria aí nas imagens, ela que é autora do projeto. Confesso que não a conhecia, mas eu vi o discurso dela, muito coerente, muito consistente. De fato, uma parlamentar jovem que já se destaca na Câmara dos Deputados, e a Benedita da Silva, a gente sabe de toda a história dela, que é uma história de muito tempo, como relembrou a Kátia. Do desafio de mobilizar as mulheres pelos seus direitos na Câmara, agora o desafio de mobilizar as negras também, os negros, pelos seus direitos. De fato, uma conquista importante para a democratização e o combate ao racismo no nosso país. Alessio, nem a existência de racismo se reconhece. Ananias, se tapa os olhos para que é uma realidade. Você falou da Thalíria, eu só queria reforçar uma importância que ela teve. Ela foi a primeira deputada a amamentar no Congresso, no plenário do Congresso. Ela também ficou muito conhecida nessa época. Recebeu muitas críticas, lógico, a gente sabe que é uma atitude revolucionária dentro da casa, né? A gente sabe que tem muitos parlamentares conservadores, falsos moralistas que não gostaram da atitude, mas ela chamou muita atenção e ficou muito conhecida nesse tempo em que ela foi a primeira parlamentar a amamentar lá no plenário do Congresso. Então, de brincadeira, esses deputados, né? Vão questionar a deputada porque amamentou, deu bebida, deu comida, deu sustento para uma criança. Brincadeira, tem tanta coisa para debater e para avançar no país, mas, de fato, estão de parabéns os que estiveram à frente desta criação da bancada negra na Câmara dos Deputados. Olha, já a gente vai falar de política local, mas